voluntários da Pastoral da Criança desenvolvem ações de saúde, nutrição, educação, cidadania e espiritualidade de forma ecumênica nas comunidades pobres. As atividades visam promover o desenvolvimento integral das crianças, do nascimento até os 6 anos de idade, e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Vamos falar hoje no Cidadania em Pauta sobre essa missão que salva vidas e promove qualidade na vida de muitas comunidades pobres. A nossa convidada é a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança em Araçatuba, Denizarda Ricardo. Queria que a senhora seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Dona Denizarda, como que funciona a Pastoral da Criança? Olha, a Pastoral da Criança é formada por voluntários, mas a pessoa, para participar da Pastoral da Criança, ela precisa, em primeiro lugar, acreditar em Deus, ser cristã, porque se ela acredita em Deus, então ela acredita nesse trabalho, porque nós, nesse serviço, né, porque não a palavra correta é um serviço, porque ela vai diretamente ajudar ao próximo, principalmente crianças carentes. Bom, não necessariamente precisa, porque a pastoral é realizada pela Igreja Católica. É uma vertente da Igreja, né? Ela foi fundada pela Igreja Católica, mas nada impede dela servir outras crianças que sejam de outras religiões. E mesmo voluntários também que desejam participar são acolhidos? Com certeza, com certeza. Basta, o que eu disse no começo, basta ele ser cristão, ele acreditar em Deus, porque aí ele está acreditando nesse projeto que Jesus fundou para os seus prediletos, né? A senhora é coordenadora. Quem faz uma coordenadora? Olha, coordenadora, ela coordena, encaminha, desenvolve e encabeça vários projetos desenvolvidos na diocese inteira. A diocese está formada por 4 regiões, 12 municípios, com 25 paróquias, onde em todas essas paróquias nós temos 5.000 crianças pobres e a pastoral atende 15%. Como a senhora chegou à pastoral? Faz muito tempo que a senhora trabalha? 10 anos. 10. E como que foi esse começo? Olha, eu cheguei por um acaso. Uma amiga me ligou e perguntou para mim assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, não tem nada para fazer, vou dormir. Era um sábado, 13h. Você não quer conhecer a Pastoral da Criança? A paróquia Santana, onde naquela época era o Padre João, ele está reunindo um grupo de pessoas para fundar a pastoral. Eu fui, conheci, gostei e estou hoje aqui. 10 anos depois, atuando já como coordenadora. Eu já fui coordenadora paroquial, coordenadora diária, coordenadora do subregional e agora estou como coordenadora diocesana. A senhora já tinha trabalhado como voluntária antes? Eu era catequista e também pertencia à Legião de Maria. Mas catequista eu fiquei um tempo e me senti como professora numa sala de aula, porque eu lecionei 42 anos, não é? Então, não tocou tanto. Não era aquilo que eu queria. E a Legião de Maria, o objetivo principal, além das visitas que a gente faz, é a reza do terço todo dia. Então, eu já rezo o terço todo dia desde os 12 anos. Então, também não... E a pastoral não. A pastoral eu vi e gostei e estou com ela até agora. Né? Bom, como que é o trabalho assim, na pastoral? Olha, de verdade, a Pastoral da Criança ela é formada por um tripé. Visita domiciliar, celebração da vida, que é o dia do peso, e depois uma reunião de avaliação. Então, quando nós entramos na casa da família para visitar as crianças, a nossa preocupação, em primeiro lugar, nós, na hora do boa tarde, nós desejamos a paz para aquela família, não é?
E aí, depois daquela nossa conversa, nós vamos perguntar se as crianças estão com as vacinas em dia. Damos uma olhada na carteira de vacinação. Perguntamos também se a criança frequenta a escola, se a criança foi batizada, se ela frequenta a igreja, não é? E depois daí cria-se um vínculo de amizade e nós então convidamos aquela mãe a levar aquela criança num determinado dia, deixamos o convite ali para ela, para a celebração da vida, que é o dia do peso. Por que chama celebração da vida? Se a criança está com o peso de acordo com a altura e se ela está com as vacinas em dia, ela está com saúde. Então, é o dia de nós celebrarmos e cantarmos parabéns que a criança está com saúde. Uhum. Então, nesse dia, e é uma oportunidade para as mães se encontrarem com outras mães e trocarem conversas, experiências, aprender, ensinar, não é? Então, tudo isso faz parte, de verdade, o peso é uma artimanha que nós usamos para nós juntarmos as famílias. Uhum. E depois que nós temos esses dados, então, as pessoas que participam da pastoral se reúnem para preencher um documento e ter certeza que a criança está com saúde, ela participou do peso, ela está com a vacina em dia, ela está com os indicadores de saúde também em dia. Essas informações nós mandamos para Curitiba, que por sua vez manda para o Ministério da Saúde. A senhora falou que era um tripé. Isso. É a visita. Visita, a celebração da vida e a reunião de avaliação e reflexão. Que é entre vocês, os voluntários. Nós. Entre os voluntários. A senhora falou dessas visitas. Como que é a receptividade das pessoas quando vocês chegam às casas? Olha, de uma maneira geral, ela é muito boa, não é? Ela é muito boa. Não são todas as mães que abrem as portas na primeira vez, não é? A maioria, sim, ai, que bom que vocês vieram aqui, que maravilha, eu estava esperando vocês aqui, não sei o quê. Agora, tem outras que ficam meio ressabiadinha assim, e conversa no portão, mas já na segunda visita, ela já oferece a casa, não é? E a intenção é mesmo essa, entrar mesmo na casa da pessoa e conhecer um pouco da vida dela. Isso. Sem ser da nossa conta o tipo de vida que ela leva. Uhum. Se ela é aciada, se ela não é da nossa conta. É da nossa conta, no decorrer do tempo, ir encaminhando para que essa mãe tenha certeza que a higiene traz a saúde para ela. Não é com uma relação de crítica, mas de apoio. De apoio, uhum. De acompanhamento. Uhum. Acompanhamento. A Pastoral da Criança não oferece cesta básica, não dá leite, não dá fruta, não dá nada. A Pastoral da Criança oferece conhecimento. E as pessoas esperam isso da pastoral, por exemplo, quando vocês vão visitar? Acho que as pessoas devem pedir, né? Espera. Mas... E como que é o treinamento desse voluntário? Porque ele tem que ser treinado de como chegar nessa pessoa e até como sair de situações como essa, Isso. Né? Porque quando nós chegamos numa família que ela está numa situação miserável, nós oferecemos a nossa ajuda para buscar o que ela está precisando. Se ela estiver precisando de um médico, se ela estiver precisando de um advogado, se ela estiver precisando de remédio, então nós temos pessoas no nosso círculo de amizade que são suportes para nós, não é? Tem pessoas que acreditam no nosso projeto, muitos pediatras, e se oferecem quando a gente tem alguma criança em situação de doença, porque como nós não somos médicos, encontramos a criança doente, então a gente ali não vai receitar nada. A gente só vai falar assim, mãe, posso arrumar uma consulta para a senhora? Aí é claro que a mãe vai ficar feliz, vai ficar contente, não é? Então, normalmente, essas consultas são feitas no consultório, elas são encaminhadas se há necessidade.
o próprio médico acompanha durante dias, havendo necessidade de acompanhamento, não é? Então, nós só podemos agradecer, porque a ajuda que nós temos de pessoas que acreditam nesse projeto é muito boa. Crianças que ainda não têm certidão de nascimento. Nós não vamos ao cartório registrar a criança, não. Nós encaminhamos essa mãe para que ela busque esse documento para o filho. A gente fica imaginando que isso não acontece, né? Ah, nossa, uma certidão de nascimento é uma coisa tão simples, mas a realidade é que existem muitas crianças que não têm, né? Ainda tem, ainda tem, né? Ainda tem. A mãe, por exemplo, ela leva a criança na creche ou numa escola infantil e ela não procura conhecer professora, como é que funciona a escola, que jeito que é a escola. Então, no decorrer do tempo que nós fazemos as nossas visitas, nós orientamos essa mãe que ela tem o dever e a obrigação de conhecer a pessoa, a casa, o lugar aonde essa criança frequenta. Entende? Para ela sim interagir com outras pessoas também. Todo esse trabalho demanda tempo, porque a senhora não vai chegar a primeira vez numa casa e passar todas essas informações, né? Como que é esse trabalho, assim, é contínuo? É contínuo. Ele é mensal, né? Todo mês visita-se, pesa e preenche o documento. No mês seguinte, a mesma coisa. No mês seguinte, a mesma coisa. Até a criança completar 6 anos de idade. Então, do 0 aos 6 anos, a criança ela faz parte do nosso dia a dia. Nós temos histórias de crianças que estavam praticamente assim, não numa situação de risco, numa subnutrição, que nós ensinamos a mãe ao uso daquela farinha que a Pastoral da Criança faz. Mistura. A mistura porque é conhecidíssima. É uma mistura de farinhas, não é? Então, a mãe, dando essa farinha para a criança, ela foi ganhando peso e, é claro, foi conquistando a nossa simpatia, não é? Porque a mãe, a avó, a família... É uma relação de confiança, né? Com certeza, com certeza. Bom, quem criou a pastoral foi Zilda Ardes. Zilda Ardes. Há 25 anos... já está para fazer quase 30, porque foi em 1983, na cidade de Florestópolis, que fica no estado do Paraná, que naquela época ela era diretora de um posto de saúde. E também naquele ano, o irmão dela, Dom Ivaristo, que na época era o cardeal arcebispo de São Paulo, ele estava em Genebra participando de um encontro na ONU, e o presidente na ONU na época disse assim para ele: o que é que a Igreja Católica pode fazer para diminuir a mortalidade infantil no Brasil, que está muito alta? Olha, você sabe que ele disse assim: pode sim, nós podemos fazer muita coisa. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele ligou para a irmã dele, sabe? E ela se interessou de uma tal maneira pela ideia, né? Pelo desafio, porque de 1.000 crianças nascidas, morria quase 80%, 90% das crianças, né? E ela então formou um grupo de pessoas e ela foi... As mães que vinham para o posto de saúde, as conversas eram mais prolongadas. Então, ela percebeu que no lugar onde essas mães moravam não tinha um saneamento básico, não tinha água tratada, não tinha sanitário, essas coisas todas, né? E aí ela foi se articulando com outro, com outras pessoas e formou um grupo que ela deu um nome, então, de Pastoral da Criança, não é? Esse grupo, essas pessoas existem até hoje, não é? E dão, assim, depoimentos maravilhosos. E a outra cidade se interessou, a outra também se interessou, e hoje tem no Brasil inteiro e já está entrando
no exterior também, né? Quer dizer, essas medidas simples, né, que ela pregonizou desde o início, elas são ainda hoje realizadas, né? E como que medidas tão simples podem mudar a vida das pessoas? Eu queria que a senhora respondesse para mim depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você. Seja burro. Use drogas. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é a Pastoral da Criança. E a nossa convidada, a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança em Araçatuba, Denizarda Ricardo. A gente estava falando no bloco anterior sobre como medidas simples podem salvar vidas. A senhora tem isso, exemplos diários disso? Olha, por exemplo, a criança está com diarreia, não é? Que a gente pensa que é muito simples, mas se ela não for cuidada, ela complica e a criança pode vir a óbito. Então, nós ensinamos para as nossas mães o uso do soro caseiro, que é 2 medidas de açúcar, né? A colherinha pequena, e 1 medida de sal. Você mistura bem misturadinho e a mãe vai dando para a criança aos golinhos. Porque a mãe pensa que é tomado uma vez. Não, ela vai dando aos golinhos. É claro que se no dia seguinte ela perceber que a criança está com febre, então ela precisa procurar um médico, ela precisa procurar um posto de saúde. Mas geralmente a criança já está boa, ela já está... E outra coisa também que a mãe, que nós insistimos muito com as mães, é o uso, a ingestão de água. A criança, aliás, não só a criança, nós precisamos saber tomar água, porque ela faz muito bem para o organismo, não é? A desnutrição, o que a mãe precisa ter conhecimento para não ter a criança desnutrida em casa? Comer alimentos sadios, verduras, frutas. Se ela não tem a possibilidade de comer carne todo dia, ela substitui por ovo. Então, nós temos uma receita, um cardápio, e ela precisa também aprender a utilizar o espaço pequeno que ela tem na casa dela para plantar cenoura. Desocupou uma caixinha de ovo. Ao invés dela jogar aquela caixinha de ovo no lixo, ela põe uma terra, prepara ali bem preparadinho, ela pode semear, não é? Uma latinha vazia. Então, depois que a mãe aprende essas coisas tão simples, que ela tem na casa dela a comida sadia, as verduras precisam ser muito bem lavadas, não é? Para evitar a contaminação. Verdura, a criança precisa aprender a comer legumes, não é? O caldo de feijão, que é coisa mais simples do que isso, não é? Então, não tem. E às vezes as pessoas não levam a sério essas coisinhas simples, né?
E outra coisa também, que é muito importante em todas as casas, em todas as famílias, a criança precisa ser criança. A criança precisa ser amada. A criança precisa ser querida. Eu sou mãe porque eu quero, meu filho nasceu porque eu quis. Então, ele não é um objeto que ele vai ficar de qualquer jeito no chão ou então lá jogado na cama. Eu vou, à noite, eu deixo a criança fechado dentro de casa e vou passear. Não pode. A partir do momento que eu me tornei mãe, não é que eu vou deixar de passear, não é isso. Mas eu preciso pensar que eu tenho em casa uma pessoa muito querida que ela precisa dos meus cuidados. Então eu tenho que ter pessoa para dividir o cuidado com essa criança, não é? Isso tudo é passado às mães. Nessas visitas, por exemplo, qual a situação da nossa região aqui de Araçatuba? Há muita pobreza aqui? Olha, existe sim muita pobreza, mas já é uma pobreza assim das nossas crianças, não é? As mães que nos recebem, ela já na segunda visita, a mãe já está com uma aparência melhor. A criança, quando ela leva para o dia da celebração da vida, a criança também já está limpinha, a criança já percebe que ela tomou banho, que ela... Entende? Então, essas coisas, o nosso trabalho também ajuda a valorizar a autoestima da mãe. Não é? Porque as pessoas precisam estar com a autoestima lá para o alto, para ela aprender a se valorizar, passar um pente no cabelo, botar uma roupa limpa, mesmo que seja uma roupa pobre, não é? Mas se ela estiver limpa, cheirosinha, tomada banho, nossa, ela se sente muito melhor, não é? E tem outra coisa também que nós fazemos muito, nós buscamos para que a mãe aprenda alguma coisa para o seu sustento. Aprende um bordado, uma pintura em pano de pratos, a fazer um acabamento numa costura, aprende a pentear cabelo, a cortar cabelo, aprende a fazer uma unha. Quer dizer que vocês proporcionam cursos para essas mães? Então nós não temos esse curso, mas nós vamos buscar aonde tem para vocês fazem parcerias. Parcerias para poder oferecer para elas. Ela querendo, porque o ponto principal do sucesso de uma pessoa é o querer. Se eu quiser, eu vou. Agora, se eu não quiser, mesmo que estejam me oferecendo, não vai dar para eu ir, né? E como que funcionam as campanhas? Eu sei que a Pastoral desenvolve várias campanhas. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessas campanhas. Então, nós estamos desenvolvendo agora um projeto que chama Dormir de Barriga para Cima, não é? Que é o bebê deitado na caminha dele e sem nada em volta, sem travesseiro, sem lenço, sem boneca, sem nada. E a mãe fumante ou a família fumante lembrar que ali tem uma pessoa que precisa de um ar puro, então não fumar perto dela ou, de preferência, não fumar dentro de casa. A criança tem que estar sempre bem limpinha, bem cheirosinha. Se ela sujou a fralda, ela precisa ser imediatamente trocada para evitar a assadura e para evitar também o mal-estar para a criança, não é? E o projeto da amamentação. A mãe, a gestante, quando está grávida, ela também está sendo preparada para amamentar o bebê até o 6º mês, não é? Porque isso também faz parte desse projeto. E tem dado certo. Nós temos tido, assim, ótimas comemorações. E a Multimistura é um projeto contínuo? É um projeto contínuo porque as mães procuram essa farinha por conta de que se a criança está bem, mas na casa se tiver uma gestante, se tiver um idoso, se tiver uma pessoa
com baixo peso. Essa multimistura, ela pode fazer parte da alimentação das pessoas ou só quando elas estão em estado de desnutrição? Olha, ela pode fazer parte desde que ela atinja o objetivo necessário, não é? Porque se ela estiver com baixo peso, até ela ganhar o peso, ela vai consumindo a farinha. Agora, se ela ganhou peso, então é bom que ela pare de usar, né? Ela pare de usar. A pastoral também orienta as pessoas sobre direitos e deveres? As pessoas têm noção dos seus direitos? Com certeza. Como que se faz esse trabalho? Esse trabalho é feito na base da conscientização, não é? Como eu tinha falado antes, o seu filho está na escola, a senhora sabe aonde é a escola, a senhora sabe quem são os seus companheiros, a senhora sabe quem é a professora, quem é a diretora. O seu filho não está na escola, por quê? Então, ela precisa aprender que a criança tem direitos, ela precisa conhecer. E se ela não der esse direito, ela está praticando uma falta, não é? Porque a criança precisa aprender a ler e escrever. Ela precisa se conscientizar de que a criança precisa estar documentada, não é? Se existe na separação o trato da pensão alimentícia, então ela tem que buscar o direito da criança a receber essa pensão alimentícia. A criança tem direito de ser criança, de brincar, de ter saúde, não é? De ter escola perto dela. Quando ela entra num consultório médico para fazer uma consulta, ela precisa aprender a perguntar. Ela não pode apenas chegar, ouvir e ir embora. Aí na casa dela ela vai pensar assim, puxa vida, eu devia ter perguntado. Não, ela pergunta na hora, não é? Por que ela vai pensar depois? A gestante, por exemplo, ela tem o dever, a obrigação de ter as consultas do pré-natal serem mensais. Ela não pode pular uma consulta, porque na consulta o médico faz a medida uterina, não é? Então, se ela não sabe por que o médico mede a barriga, ela precisa perguntar. Doutor, por que o senhor está medindo a minha barriga? Não é? Agora, a criança acompanhada, a gestante acompanhada pela pastoral da criança, agora ela já sabe que o médico mede a barriga, que nós chamamos de medida uterina, para saber se a criança está com a medida ideal para ter saúde. O desenvolvimento correto, o desenvolvimento correspondente para aquela idade mensal, né? Essas pessoas, elas têm dificuldade de observar, de exigir seus direitos? Elas geralmente são muito acomodadas ou mesmo... elas se sentem mesmo fora, né, da realidade da cidadania, de todas essas... Hoje, por exemplo, todas as mães que são acompanhadas pela pastoral da criança, hoje elas sabem buscar os direitos dela, reivindicar os direitos dela, não é? Ela busca mesmo, ela pergunta, sem discussão, sem briga, sempre na base do diálogo, sempre, né? Porque nós desenvolvemos com as nossas famílias os 10 mandamentos para a busca da paz na família, não é? Então, essa conscientização, essa orientação através da evangelização ajuda a mãe a ter confiança, ter tranquilidade e buscar aquilo que ela precisa sem atropelo. Nessas visitas que vocês fazem às famílias, vocês encontram muita violência doméstica? Há muitas situações de violência dentro das casas dessas pessoas? Olha, diretamente não. Nós ainda não encontramos que Araçatuba acompanha uma média de 600 crianças, não é? 600 crianças são em 11 bairros, não é? Então, uma vez ou outra a gente encontra alguma criança que apanhou um pouquinho além do limite,
não é? Mas aí a gente conversa com a mãe, conversa se tem o pai em casa, ou então se não tem o pai, se não tem a mãe, tem a avó, não é? Então a gente, na base do diálogo, na base da conversa, a gente tem tido conquistas, não é? Então não é alarmante nas nossas crianças a mortalidade infantil, também a incidência de crianças vítimas de violência. E também nós não temos um índice alto de criança desnutrida. Nós temos, mas o índice não é alto, não é razoável. Bom, e como que fica a situação desse voluntário, né? As pessoas que participam da pastoral, há um trabalho de conscientização deles, por exemplo, de chegar a uma casa com tantas necessidades. Esse voluntário, ele é preparado para isso? Ele é preparado. Em primeiro lugar, ele vai fazer um estágio, não é? Quando nós convidamos as pessoas para conhecer a Pastoral da Criança, nós falamos assim, olha, você quer conhecer a Pastoral da Criança sem compromisso, sem fazer curso, você vai nos acompanhar. Então ela nos acompanha na visita domiciliar, ela nos acompanha no dia da celebração da vida e ela nos acompanha no dia da reunião. Depois de um mês, uns 3 meses, depois de uns 3 meses, muitos chegam para nós e dizem assim, olha, eu gostei, eu quero ficar com vocês. E bem pouco fala, não é isso que eu quero. Então, dona Denizarda, é apaixonante esse trabalho? Eu acho, e eu gosto, porque na condição da minha vida, porque eu sou professora aposentada, não é? Então, eu tenho um tempo livre grande. Então, se eu não preencher o meu tempo com esse tipo de serviço, eu vou contrariar o meu tipo de vida, porque eu sou uma católica praticante, então eu preciso fazer alguma coisa que me preencha e que também agrade a Deus, não é? Isso faz bem para quem ajuda. Com certeza. Bom, só para terminar a conversa de antes, quando uma pessoa se interessa em ficar na Pastoral da Criança, aí ela faz um curso, ela é capacitada. Sim. Né? E quem está nos ouvindo e tem esse desejo de integrar a Pastoral da Criança, o que deve fazer? Olha, eu gostaria muito, muito, muito mesmo que vocês procurassem a paróquia mais perto da sua casa e se informassem de que maneira que vocês poderiam fazer. Serão muito bem-vindas, porque nós temos uma quantidade de crianças muito grande e a necessidade de pessoas que nos ajudem nessa tarefa, que é uma tarefa assim grandiosa, que só nos dá prazer na realização delas. Homens, mulheres, adolescentes, tem com idade? certeza. O adolescente, ele é convidado para fazer um curso de brinquedista, porque aí ele vai aprender a brincar com as crianças, não é? Enquanto as mães participam de alguma palestra. E homens e mulheres? Homens e mulheres. De preferência marido e mulher, porque aí um ajuda o outro. Né? Um acompanha o outro. Eu queria agradecer a sua presença aqui e desejar um bom trabalho para vocês todos da Pastoral. Eu agradeço, o agradecimento maior é meu, porque afinal de contas, se nós fazemos um trabalho voluntário, nós precisamos de pessoas. E como esse trabalho é muito bom, porque está ligado diretamente ao projeto de Jesus de amparar os seus filhos prediletos, então por que não conhecer a Pastoral da Criança? Boa sorte, então. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Eu espero você no próximo programa.